possamos fazer essa leitura. Romanos capítulo 3, versículo 21. Ele diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão longe da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação ou para sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, outrora dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, fale com o Senhor. Pai, nós queremos te render graças mais uma vez, porque necessitamos ouvir a tua voz nessa noite. Somos indignos, ó Deus, deste Evangelho, indignos da salvação, porque somos pecadores, ó Pai, carentes, necessitados e totalmente dependentes de Ti. E pedimos humildemente que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra, por intermédio do Teu Santo Espírito, em Jesus, que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração, faça avançar, ó Deus, o Teu reino sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Mais uma vez, assim eu te oro e te peço, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Podeis aceitar-se. O castigo da cruz. Ninguém gosta de ser castigado, quanto mais castigado injustamente, sem ter cometido nenhum crime ou delito. Quem deveria ser castigado? Como sabemos, corretamente, aqueles que justamente são culpados. No entanto, vemos tantos casos de impunidade em nossa justiça humana. E a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 17, versículo 15, que existem duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Agora a Bíblia, meus amados, revela que diante de Deus, como afirmam as Sagradas Escrituras, ninguém é justo, ninguém é nascido debaixo desse sol, exceto Jesus, é justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 10, ou seja, somos todos culpados e merecedores do castigo eterno. Nesse sentido, observem, na eternidade, Deus, Ele solucionou o problema da impunidade. Como Ele fez isso, pastor? A resposta é que nós observamos de Gênesis a Apocalipse, o Deus que planejou antes da fundação do mundo a salvação. Não somente planejou, mas Ele executou na criação de todas as coisas, enviando Jesus na plenitude dos tempos para salvar os que haveriam de crer no seu nome. João capítulo 3, verso 16, um texto bastante conhecido, ele vai narrar o amor de Deus sobre a humanidade íntima que precisa certamente do sangue precioso de Jesus sobre as suas almas, para que essas almas sejam salvas deste castigo eterno. E dessa forma, todos os homens, de maneira geral, agora diante de Deus, eles são ditos como indesculpáveis. Abram comigo Romanos capítulo 1, verso 19. Romanos capítulo 1, verso 19 vai nos fazer refletir acerca de Deus, que tem o controle de tudo em suas mãos, e diante da sua majestade há atributos que Ele comunica, há atributos incomunicáveis, e diante da sua criação, Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 19, vai nos dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos
invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E nas palavras do pastor Arival Dias Casimiro, ele diz o seguinte: o amor de Deus que é descrito na Bíblia como constrangedor, eterno, muito grande, infalível, inseparável, permanente e soberano, esse mesmo amor, segundo o reverendo Arival Dias, esse mesmo amor de Deus ainda é imutável, é indissolúvel e é incondicional, porque Ele ama você, Ele ama a todos com uma razão. Ele ama você e a razão deste amor não está em você, mas na disposição de amá-lo. Ele ama de maneira pelo qual nós observamos este amor, que o mesmo prova este amor pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é a maior comprovação, é a comprovação cabal do amor de Deus, é ter enviado Jesus para morrer por transgressores, por pecadores. E a carta aos Romanos, observem aí, nós observamos aí o capítulo 1, o capítulo 2 da carta aos Romanos. Essa carta é conhecidamente como o quinto evangelho do Novo Testamento, e aqui Paulo ele vai resumir de maneira brilhante em toda essa epístola a história da criação, queda, redenção e da glorificação dos crentes. E no capítulo 1 e no capítulo 2 nós observamos Paulo ele revelando a iniquidade dos homens. Paulo ele escrevendo aos cristãos que estavam em Roma, ele desvendando a idolatria e a depravação do coração da humanidade. E no capítulo 2 ele vai discorrer acerca da inimicícia dos judeus, a justiça de Deus que estava vindo sobre o povo judeu, não somente sobre o povo judeu, mas sobre o povo gentil, quando o Senhor alcança o judeu, o Senhor alcança o gentil, o grego, independentemente da nacionalidade. Paulo aqui, ele explica que tanto os judeus quanto os gentios, e todo mundo, por assim dizer, estão em pé de igualdade, sendo igualmente culpados. E todos os homens são pecadores. Agora, no capítulo 3, observe aí no capítulo 3, Paulo aqui, ele vai explicar, ele vai dar continuidade a esse texto, explicando os versículos que nós lemos inicialmente, dos versículos 21 a 26, ele vai discorrer acerca desta salvação que é necessária, porque todos pecaram, porque todos necessitam ter as suas vidas agora ocultadas em Cristo Jesus, para que possamos ser salvos. E diante disso, nós estaremos, meus irmãos, meditando no seguinte tema essa noite: o meu castigo foi assumido por Cristo. Você pode falar isso para o seu irmão? O teu castigo, fala isso para o seu irmão. O teu castigo foi assumido por Cristo. O teu castigo, o meu castigo foi assumido por Cristo. Essa é uma verdade categórica das Sagradas Escrituras, que a gente enche a nossa boca, entendendo e podendo declarar esse alto emoção, que não há mais nenhuma culpa, não há mais nenhum castigo, não há mais nada que me separa deste amor, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como nós olhando para este texto, como podemos provar à luz das Escrituras que o nosso castigo foi assumido por Cristo na cruz, em primeiro lugar, porque Ele nos salvou, nos salvando do castigo por sua revelação. Foi-nos revelado o Evangelho da salvação. E este Evangelho da salvação é o poder de Deus
para salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Observe aí o verso 21 e o versículo 22. Quem puder, leia comigo, por favor. Capítulo 3, verso 21 e 22. Vamos lá? Mas agora se manifestou-se na lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É necessário que crer tão somente e serás salvo, sem distinção, sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. O Senhor busca as famílias, o Senhor busca os povos, o Senhor busca as nações que se encontram hoje perdidas. Em outras palavras, Paulo aqui disse que Deus salvou justificando os pecadores de serem castigados, mediante a revelação especial, através do testemunho dos seus porta-vozes, os santos profetas, os santos apóstolos, a igreja primitiva, e nós hoje também somos usados para este fim, para esta missão de entregar o Evangelho, de entregar a mensagem, de anunciar, como Pedro anunciou, de revelar as boas novas de salvação, a boa notícia da salvação, por intermédio do nosso testemunho, mostrando ao mundo que os salvaria. Cristo mostrou por intermédio, Deus mostrou ao mundo que por meio de Cristo salvaria os pecadores, sem as exigências da lei, sem nenhuma obrigatoriedade mais da lei, que condena a todos, porém pela graça de Deus, em Jesus, nós somos salvos. A lei, ela nos condena. A lei, ela mostra o nosso pecado. A lei, ela sinaliza que somos pecadores. Mas a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, aponta a cura, aponta a solução para o problema. Então, confie no Senhor Jesus Cristo. Confie naquele que já te comprou com o seu sangue. Não viva mais segundo as leis que nos prendem aos nossos pecados. Mas a lei, ela é boa, ela restaura a alma, quando nós entendemos que Jesus já cumpriu e que por intermédio de Jesus nós somos salvos. E segundo, meus irmãos, ainda essa revelação especial aqui, ela se aplicaria a todos que creem em Jesus, salvando o castigo sem distinção alguma, independente do povo, independentemente da raça, da etnia. E segundo alguns estudiosos, o termo técnico teológico para a salvação é a justificação pela fé. A justificação, observe, preste atenção, tome nota, é o ato de Deus pelo qual declara o pecador que crê como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada de Cristo na cruz. É pela justiça perfeita de Jesus que somos justificados nele. E quando isso chegou até nós, quando isso entrou dentro do nosso coração, de maneira espontânea, de maneira imediata, nós somos justificados pela fé. E em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, abram aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Moisés mostrou o Senhor Deus que se revela ao homem, dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas reveladas pertencem a quem? Aqueles que foram salvos, mediante Jesus Cristo. As coisas encobertas, as coisas misteriosas, elas confundem os incrédulos, elas trazem desgraça e maldição
foi para aqueles que não respondem à fé, não confessam, não aceitam Jesus nos seus corações. E graças a Deus que nos foi revelada esta justiça por intermédio de Jesus Cristo. E nisso Deus, Ele te conhece, está certo? Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Porque Deus, Ele já provou esse amor que foi derramado na cruz do Calvário por tua vida. Portanto, você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. Você foi separado de Deus para Deus. De antemão, nós fomos salvos do castigo eterno. Que castigo é esse, pastor? Os tormentos que haverão de vir. Haverão de vir esses tormentos sobre toda a carne, sobre toda a impiedade. Mas eu quero dizer, Deus, por intermédio de Jesus, te comprou pelo sangue de Cristo. E não há mais um castigo para a tua vida. Não há mais uma prisão. Você não deve viver como uma pessoa mais oprimida, mas uma pessoa liberta, uma pessoa salva de Deus, por Deus, e para que você resplandeça Jesus na tua vida, porque haverá de serem salvos desse castigo eterno, destinado aos filhos da desobediência, que decidirem de maneira intencional não aceitarem Cristo em seus corações e tê-lo como substituto dos seus próprios pecados, criador. Esse é o próximo ponto da mensagem. Mas antes, quem aqui já não descansou na promessa da salvação especial de Deus em Cristo Jesus? Descanse nessa salvação. Confie nessa salvação. Tenha certeza da salvação. Porque quem prometeu não foi o pastor João Alencar, mas quem prometeu foi Jesus Cristo, a tua salvação. Então, a convicção, a certeza de salvação não pode sair da tua vida. Haverá aflições que vai tirar muitas vezes a alegria da salvação, certamente. Isso aconteceu na vida de Davi, mas a segurança, eu quero te dizer, a segurança de salvação, o crente não pode perder, porque é Jesus que dá essa segurança de salvação. Portanto, continue perseverando nesta salvação, continue se santificando, se santifique a cada dia, busque entender este Evangelho pela motivação correta que é Cristo. A glória de Cristo é fazer Cristo conhecido. Esta é a motivação pelo qual nós pregamos, pelo qual nós revelamos Cristo, para que a glória seja de Deus, para que Deus seja conhecido aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E graças a Deus, glória a Deus, que tem pessoas, irmãos aqui, que já desfrutam do sentimento, desta graça, dessa benesse da salvação. Então, creia tão somente na pessoa e na obra de Cristo, porque Ele já te salvou do castigo, porque Ele já te salvou dos seus pecados. Ele não se lembra de mais nenhum deles, porque Ele lançou todos um abismo sem fim, no mar do esquecimento. Portanto, se o Senhor nos chamar hoje, nós seremos colocados em um lugar excelente, o lugar da presença, o lugar do paraíso, o lugar onde nós estaremos vivendo para todo sempre. O mundo aí ela não tem essa esperança. O mundo ele vive desenfreadamente buscando seus apetites, tanto de alimentos quanto das coisas que conseguem usufruir com as mãos, o hedonismo, que o prazer, tudo é prazer. Essa é a lógica, essa é a cosmovisão humana, mas a nossa cosmovisão humana é estar contente em Cristo, ter Jesus como fonte de contentamento para a nossa vida. Você tem tido Jesus como fonte de contentamento para a tua vida? Então viva de acordo com a cosmovisão celestial e despreze essa cosmovisão mundana, ímpia, profana, que nós muitas vezes nos temos contato, que é o prazer, que é o aqui e agora. Não, mas busca as coisas do alto, as coisas de cima. E em segundo lugar, além de Cristo ter nos salvo por sua revelação especial, o nosso castigo ele foi assumido por Cristo
nos salvando do castigo por nossos pecados. Essa é a segunda verdade espiritual. O texto segue dizendo, versículo 23, observem aí: pois todos pecaram, vamos lá, quem pode ler comigo? Pois todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e são justificados como? Gratuitamente pela sua graça. Pelo quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui é bem claro em dizer que não existe ninguém que faça o bem, pois absolutamente tudo está distante de Deus, fora do padrão de Deus, por causa do pecado. Isso está diretamente relacionado. A gente vai ver que isso está diretamente relacionado, porque Paulo ele vai escrever em Gálatas, abram aí, capítulo 3 de Gálatas, o versículo 22, onde Paulo ele vai declarar o seguinte, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Leia comigo, você que abriu, Gálatas 3, versículo 22. Vamos lá? Mas a Escritura encerrou tudo, aonde? Tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Então, os teus pecados já foram todos perdoados em Cristo Jesus. E as Escrituras, elas afirmam isso categoricamente, foram encerrados. É como se todos fossem enterrados, todos fossem esquecidos da presença de Deus. Nenhum pecado mais, meu irmão. Isso tem que gerar em nós o quê? Gratidão. Isso tem que gerar em nós o quê? Santidade. Santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. E é isso mesmo, irmãos. Ai de nós sem a graça de Deus, pois ai de nós sem essa graça maravilhosa, se não fosse a graça de Cristo, pois sabemos que é pela graça de Cristo, revelado na cruz, que somos justificados diante de Deus por meio de Cristo. Nele fomos resgatados do castigo por nossos pecados, pela redenção que há no seu sangue. E a ceia do Senhor, meus irmãos, é esse momento especial que nós recordamos, que nós fazemos memória de Cristo, e exatamente isso, em memória de Jesus, a nossa salvação, pois o mesmo foi morto na cruz, sepultado, porém ressuscitado ao terceiro dia, levando sobre si o nosso castigo, a nossa cruz, as nossas enfermidades mortais, em decorrência do pecado. E o profeta Isaías, ele vai descrever com riqueza de detalhes em sua profecia esse cenário do castigo da cruz, dizendo em Isaías, abram comigo, Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías 53, verso 4 e 5. Quem abriu, leia comigo, por favor. Vamos lá? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos sarou mediante as suas pisaduras. Irmãos, nós devemos nos alegrar hoje, pois Cristo já nos sarou. Escute-me, Jesus já te sarou. Jesus já te sarou. Fomos curados em Jesus. Não viva como alguém que se encontra enfermo pelo pecado. Não, os nossos pecados não são nada diante do sangue precioso de Jesus. Agora, sabendo disso, vivamos a santificação. Essa santificação
santificação que foi nos dada mediante a salvação em Cristo Jesus, olhando para Jesus, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu vou lhe pedir uma coisa, tá certo? Tire os seus olhos do seu pastor, tire os seus olhos do seu irmão, pois um dia eu irei falhar, um dia o teu irmão irá falhar com você. Então tire os olhos dos homens, tire os olhos das pessoas e coloque os seus olhos e mantenha os seus olhos fixos, permanência de maneira duradoura na pessoa de Jesus Cristo, porque em Cristo que nós somos certamente abençoados, e Deus, por intermédio de Jesus, nos mostra que a cada dia nós devemos buscar essa santificação, amando e perdoando o teu irmão, o teu próximo, de maneira conjunta. Isso é ser igreja, é darmos as mãos, é ajudarmos os que estão passando por problemas, porque nós devemos agir com longanimidade, com muita paciência, especialmente com aqueles que nós entendemos sermos que estão desanimados, que se encontram fracos na fé, que se encontram muitas vezes numa situação vulnerável, de risco, porque aconteceu uma situação, uma circunstância, e essa pessoa se encontra necessitada de uma palavra tua, de uma oração tua. Então, não desista de ser igreja, não pare de olhar para Jesus, olhe para Jesus e será salvo. Eu lembro muito dessa expressão, olhe para Jesus e será salvo. Eu sempre lembro do irmão Cícero. Esse é um dos versículos que marca, né, irmão Cícero? A testemunho do irmão Cícero. Sempre que o irmão Cícero ele fala esse versículo, eu sou impactado, porque é isso, meus irmãos. Nós devemos olhar para Cristo, porque é Cristo que nos salva, é dele que nós recebemos a bênção da salvação, e é por intermédio do exemplo dele que nós perdoamos, é por intermédio do seu exemplo que nós agimos com misericórdia, com graça, porque o mundo ele está vazio de graça, o mundo está vazio de misericórdia, o mundo não tem mais piedade de ninguém, o mundo não manifesta mais a compaixão por ninguém, mas é você, por intermédio do exemplo, olhando o exemplo de Cristo, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é divulgador deste evangelho. Então transpareça esse evangelho que é radical, esse evangelho que é contra a cultura, esse evangelho para nós viver na contramão do mundo, vivendo Cristo na certa igreja. Viva Cristo, haja com misericórdia, porque quando olhamos para a cruz de Cristo, esquecemos de olhar para os homens pagos como nós, esquecemos de olhar para homens pecadores como nós. Jesus é agora o nosso prisma, nosso alvo, pois a nossa glória é fazê-lo conhecido diante dos homens. Amém, igreja? Sejamos igreja, cresçamos em maturidade. Além de Cristo ter nos salvo com sua revelação especial do castigo por nossos pecados, pois o nosso castigo foi assumido por Cristo. O nosso castigo foi assumido por Cristo, isso de maneira revelada, de maneira demonstrada na cruz do Calvário, mas em terceiro e último lugar, nos salvando do castigo pela fé em Jesus. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Os homens aí por fora eles estão tentando relativizar a mensagem da cruz, mas eu continuo afirmando, é o melhor caminho, é a mensagem da cruz. É o melhor lugar de estar, é aos pés da cruz, é aos pés do crucificado, se identificando com aquele que foi levantado do madeiro. Você se identifica com aquele que foi levantado do madeiro. O que é se identificar? É pegar o exemplo do crucificado, é tomar a sua cruz, é seguir os passos do teu mestre, é seguir os passos do teu pastor por excelência. Quem aqui está lutando em fazer isso?
Você tem que lutar isso na sua vida. Lute, porque o Evangelho é perfeito para ganhar. O Evangelho de Cristo, todos os dias nós lutamos para vivenciar que somos salvos, comprovar por intermédio do nosso testemunho, de maneira visível, não só por intermédio de palavras, mas de ações, de uma prática cotidiana onde Cristo ele é revelado, onde eu firo muitas vezes meu irmão, eu machuco muitas vezes meu irmão, mas eu tenho essa disposição de ir a ele, me perdoe, meu irmão. Eu tenho essa disposição dada pelo Espírito Santo de abraçar o meu irmão, de chorar com o meu irmão, de ajudar os que se encontram desanimados, os que se encontram fracos na fé, os que se encontram muitas vezes submissos, não escutam mais, estão vivendo em rebelião contra o Senhor, não escutam mais uma exaltação em amor, não escutam mais uma repreensão, uma correção em amor. Meus irmãos, como é difícil agir com paciência com esses, como é difícil agir com longanimidade. Mas eu te digo, não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Haja com paciência, haja com longanimidade. Não atirando a pedras, mas buscando apaziguar a situação, os conflitos que nós estamos envolvidos diariamente. Eu não sei quais conflitos você está envolvido. Eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é na família, eu não sei se é nas situações do seu viver cotidiano, mas eu quero te dizer, nós devemos ser os apaziguadores, pacificadores, porque os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Você é chamado filho de Deus nas Sagradas Escrituras. Se você demonstrar essa paz que excede todo entendimento, que vem de Jesus sobre a nossa vida, então, meus amados, que sejamos homens e mulheres que venhamos crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, esse Jesus que foi pregado por Paulo. Observe aí o versículo 25, leia comigo o versículo 25, diz o seguinte: Deus o propôs para sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão de quê? Dos pecados, outrora cometidos, sobre a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Tem fé em Jesus. E nesse sentido, aqui Deus ele foi perfeitamente coerente. Ele foi perfeitamente coerente consigo mesmo, ao mesmo tempo não podendo transgredir a sua própria lei, nem contrariando a sua própria natureza. Um Deus de amor, ele deseja perdoar os pecadores, mas um Deus de santidade, ele deve punir o pecado e preservar a sua lei justa. E de que maneira, você pode perguntar? Como esse Deus que é amor, que perdoa, como esse Deus que pune pecados, que pune pecadores, como ele não pode viver em contrariedade, como ele não pode se autocontradizer? E eu quero te responder pelo fato de ter enviado Jesus. Ele não pode se contradizer, porque ele enviou Jesus na plenitude dos tempos para ser esse elo de conexão da humanidade com ele, esse elo de conectividade, esse elo onde nós somos agora colocados, postos diante de Jesus, e por a sua reconciliação nós temos vida. Então ele pode ser justo, ele pode ser justificado. Quem é que foi justificado pelo sangue de Cristo? Ele pode ser justo, ele pode ser justificador ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele é justo e justificador. A resposta é Jesus Cristo. É Jesus Cristo a resposta. A Bíblia aqui vai dizer que quando Jesus ele estava na cruz e sofreu a ira de Deus pelos pecados do mundo, ele preencheu completamente todos os requisitos da lei de Deus e expressou plenamente o amor no coração de Deus. Nós observamos, meus irmãos, com isso, que
os sacrifícios de animais do Antigo Testamento não removiam o pecado, mas quando Jesus ele morreu, ele foi entregue, a sua obra consumada alcançou até Adão e tratou desses pecados. Ninguém, meus amados, inclusive Satanás, poderia acusar Deus de injusto ou desonesto por haver aparentemente deixado passar os pecados do tempo do Antigo Testamento, pois foi por todos os pecados, vou repetir novamente, pois foi por todos os pecados que o Cordeiro de Deus foi morto e reviveu, e pelo vermelho os salvos ficaram livres do castigo eterno. Você ficou livre do castigo eterno por causa de Jesus Cristo. Essa é a verdade especial das Escrituras que foi nos revelada, que foi nos posta, que nós não vivemos mais à toa, dominados pelo pecado, porque cremos em Jesus. Não somente cremos, nos arrependemos dos nossos pecados. É o que o apóstolo João ele vai declarar. Vamos abrir todos. 1 João capítulo 2, abram aí. Vamos ver isso. Isso é muito maravilhoso nós compreendermos essa verdade. 1 João capítulo 2, versículo 12. Quem abriu, leia comigo. Vamos ler em alto e bom som. Vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 2, somente a parte A do versículo 2, ou melhor dizendo, o versículo 2 inteiro, na íntegra, vamos lá? Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Glórias a Deus por isso. Aleluias, irmãos, nele, por meio de Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É o que Paulo vai nos fazer aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Portanto, nesse momento ainda vamos abrir em Atos para concluir. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30. Qual a resposta dessa fé? De que maneira nós devemos responder à fé salvífica, à fé salvadora? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30. Leiam comigo, por favor. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Essa é a resposta à fé salvadora. Arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, crente que não se arrepende do que fez de errado contra a santidade de Deus ou contra o seu irmão, ele tem que rever os conceitos do Evangelho. A vida cristã é impossível de ser vivida sem um arrependimento genuíno. E eu concluo lendo também 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, que diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Irmãos, a celebração de ceia do Senhor é um momento oportuno, tá certo? Para você pedir perdão ao teu Deus, para você pedir perdão ao teu irmão, aquele irmão que você ofendeu com palavras, com ações. Não deixe para depois. Amém, igreja? Não deixe para depois. Perdoe aquele que te ofendeu. Libere perdão para aquele que te machucou. Porque nós precisamos entender, enquanto cristãos, nós devemos isso. Porque Deus nos perdoou, enviando Jesus morrendo na cruz. Então nós não devemos negar o nosso perdão a ninguém. Nós devemos entregar bom grado o nosso coração a Deus para que Ele mude isso.
Se nós temos dificuldade em perdoar, que você perdoe, para que possamos todos juntos participar da ceia, comendo e bebendo de maneira digna, amém? De maneira digna do Evangelho. A fé em Jesus, ela é acompanhada em obediência a Jesus. Eu vou repetir. A fé em Jesus, ela é acompanhada da obediência, em obediência a Jesus. A fé em Jesus, essa fé em Jesus, que não gera obediência à palavra, é uma fé falsa, é uma fé pagã, é uma fé relativizada, humanamente falando. A fé, ela tem implicação em obediência. A fé é em obediência. Então, que possamos juntos viver em arrependimento e fé em Jesus, na confiança da promessa, porque há uma promessa para mim, há uma promessa para você que me escuta nessa noite. Hebreus capítulo 9, vamos abrir todos juntos? Hebreus capítulo 9, leia essa promessa, grife, se você tiver uma caneta, grife essa promessa, a promessa que Jesus ele deixou para todo salvo e redimido. Hebreus capítulo 9, versículo 15, somente a parte A do verso 15. Hebreus capítulo 9, verso 15, a parte A, vai nos dizer o seguinte, observa aí: por isso ele, em Jesus, é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Quem aqui foi chamado? Quem aqui foi chamado? Você foi chamado, meu irmão. Você foi chamado para receber esperança, essa herança incorruptível, essa herança imaculada, essa herança incontaminada, a herança que está proposta nos céus. É uma herança eterna, é uma herança comprada pelo sangue precioso de Jesus, que prometeu e é fiel para cumprir. Por mais que sejamos infiéis, Deus ele não pode negar a si mesmo. Deus não é filho do homem para que minta, para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele leva a sério até o fim. Ele vai te dar a perseverança necessária para que você continue nos seus caminhos, caminhos de salvação, caminhos de vida eterna.